Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerê. Acarajé, de 15 volto, orixá, boiadeiro, ancestrais, é minha fé, a minha fé. Hoje é o Lubagé. Saindo daqui, eu vou para lá pegar minha folha para poder pegar meu axé. E hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre o racismo, né? Que é um câncer que a gente precisa expurgar da nossa sociedade. E para falar um pouquinho sobre o fortalecimento de uma educação antirracista nas escolas estaduais. E eu trouxe uma pessoa que eu tive a honra de estar próximo em um momento especial para mim, que foi no dia 2 de maio, na Academia de Letras, quando estávamos homenageando a saudosa Maria Estela de Azevedo Santos, uma Estela de Oxóssi, minha tia, e ele me mostrou uma foto dela, uma foto linda, eles dois juntos, e essas memórias, e nos tornamos mais próximos. E para falar sobre essa educação antirracista, esse fortalecimento da educação antirracista dentro das escolas, eu trouxe ele, que é pedagogo, é mestre em ciências sociais e está como assessor especial na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Seja bem-vindo, meu querido Manuel Calazans. Obrigado, Adriano. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar com você desse diálogo, desse bate-papo, dada a importância da gente ter uma educação antirracista e o quanto isso pode mudar as próximas gerações. Né? E assim, estou muito feliz, primeiro por lembrar de Mastela, né, que foi uma grande referência também na condução e na proposta de educação também antirracista, por conta da escola eugeniana, por conta dos livros dela para crianças, né? Todos com essa perspectiva de formar novas gerações que não tolerem nenhum tipo de preconceito. E a escola é o espaço certo para a gente fazer essa construção. Então, estou aqui à vontade, vamos dialogar um pouquinho sobre a educação antirracista, um pouco na perspectiva da Secretaria de Educação do Estado também, o que é que a gente tem feito, e como a gente pode tornar as nossas escolas espaços de uma construção coletiva que agregue a todo mundo. Eu acho que a palavra de ordem é essa, é agregar todo mundo, banir, né, os preconceitos, né, e o quanto as instituições acabam também incorporando questões segregadoras. Então, estou à vontade e estou à disposição de vocês. Ah, que bom, eu fico feliz. Fico feliz em o senhor ter recebido o convite e estar aqui representando a secretária. E acho que o papo vai ser um papo bastante construtivo dentro dessa perspectiva. E já começando, como é que o senhor consegue avaliar a educação hoje, nos dias atuais, a educação no modo geral? Como é que o senhor consegue, o que é que o senhor me diz da sua visão desta educação? Eu não estou falando nem da educação antirracista ainda, mas Sim. a educação no modo geral. Tem um ditado oriental que eu gosto muito, que eu tomei isso para a minha vida profissional, que é o seguinte: para a gente educar uma criança, a gente precisa de toda a aldeia. Então, assim, educação não é um ato isolado, Adriano. Educação, ela é necessariamente uma construção coletiva. Não adianta a gente fazer um bom trabalho em casa e a escola, a vizinhança, desconstruir aquilo que foi feito no seio da família. Da mesma forma que a gente não pode construir na escola e a família desconstruir. Então, necessariamente, a gente precisa ter uma ação em conjunto, uma ação coletiva, e todo mundo precisa estar envolvido no momento de formar a geração, as novas gerações. Então, é um ato coletivo. A escola, ela tem o seu papel, principalmente na geração do conhecimento científico, né? A família tem um grande papel também, porque os valores, as primeiras relações sociais acontecem no seio da família. A religião tem um papel gigantesco na hora de educar, né? A oralidade, né? Então, a gente sabe que é necessário que toda aldeia, que toda a sociedade esteja imbuída da educação. Hoje, por exemplo, a gente tem um desafio enorme com o trânsito.
porque as pessoas estão intolerantes, as pessoas se agridem com muita facilidade. Então, para a gente trabalhar a questão do trânsito, eu não vou ter que trabalhar isso apenas quando o jovem está tirando a sua carteira de habilitação, quando ele está se tornando um condutor. Eu preciso, desde cedo, formar o pedestre, formar a criança atenta, que sabe atravessar na faixa, que entende os sinais de trânsito. Então, entendam que existe uma relação muito coletiva e participativa na hora de educar uma criança. Hoje, a gente tem algumas questões ainda que a gente precisa avançar do ponto de vista educacional, né? A gente precisa ter um reconhecimento da figura do professor, como já se teve anteriormente, né? Professores eram autoridades, Sim, né? sim. Hoje a gente percebe que existe um esvaziamento até do desejo de ser professor. Uhum. Então, as novas gerações, quando você vê um menino que é muito bom em matemática, você imagina ele como engenheiro, você não imagina ele como professor, Uhum. né? E seria interessante que a gente tivesse os grandes gênios na educação, né? Reconheço o papel que a engenharia tem, que a medicina tem, que o direito tem, mas a formação docente do professor é uma formação que vai dar conta de uma coisa muito preciosa, que é formar as novas juventudes, que é formar a infância, que é formar o adulto. Então, a gente precisa atrair gente bacana para a educação. A gente precisa ter educação não apenas no discurso político, mas na prática. A gente precisa ter boas escolas, a gente precisa ter uma família preocupada com a educação. E olha que isso nem sempre tem a ver do pai e da mãe ter tido uma oportunidade escolar, porque às vezes é uma mãe, um pai trabalhador, que estudou muito pouco, Adriano, mas que tem no seu discurso assim, ó, eu não consegui muita coisa, mas você vai conseguir a partir da educação. Então, tratando de valores que a família pode estar, né, construindo junto com o seu filho. Então, a gente precisa hoje ter uma família também implicada na questão educacional, reconhecimento salarial dos professores. Tá em minha pauta. Tá em sua pauta tá também? Em minha pauta, mas Então, assim, é um conjunto muito complexo para que a gente bote a educação na crista das discussões sociais. A educação é prioridade. Sim. Ela é prioridade e ela é urgência. Porque, por exemplo, a gente não tem segunda chamada, a gente não tem recuperação para quem perde uma infância. Sim. Né? Se você teve uma infância sem creche, se você teve uma infância traumática, você não vai ter uma infância de novo, mesmo nesse plano agora, que para quem acredita na espiritualidade, até acredita que pode ter um outro plano espiritual, pode voltar. Mas, assim, nesse plano aqui, a gente não vai ter uma segunda chamada, uma recuperação para a infância. Então, se perde uma infância, a gente não recupera. Então, a importância da gente ter a escola e com a responsabilidade social que a gente precisa ter. Então, a política tem que ser uma política pública séria, a escola tem que ser um espaço físico bem feito, preparado para receber as crianças e com olhar científico. Sim. Eu sou de uma geração, por exemplo, que os meus pais acreditavam que se a gente estudasse de manhã, a gente ia crescer menos preguiçoso. Tinha aquele, é bom que o menino estude de manhã. Por que é bom que o menino estude de manhã? E a gente já viu que adolescente, por exemplo, criança, dorme mais do que adulto. Quando você vê uma pessoa ficando velha, ficando idosa, a primeira coisa que ela diz é assim, eu não consigo dormir mais, fico a noite toda acordada. Porque assim a gente vai perdendo o sono com a nossa maturidade. Mas criança, por conta dos hormônios, o adolescente, por conta daquela chuva de hormônio que ele tem, ele é sonolento. Então, cientificamente, o ideal seria que a gente começasse a estudar a partir da metade da manhã. Mas se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer o contrário. Ela vai dizer assim, não, se você não aprender a acordar cedo, você vai ser preguiçoso. E a ciência, a neurociência, se você for procurar um especialista em adolescência, um especialista em juventude, um especialista médico, ele vai dizer o contrário, ele está sonolento. Nos países mais frios, por conta do frio, eles começam a estudar um pouquinho mais tarde, mais para frente, perto já do almoço, faz um turno intermediário, mas você aproveita o estudante no momento que ele está esperto, que ele está disponível para a aprendizagem. Por que eu estou dando esse exemplo, Adriano? Para a gente lembrar que a gente tem que olhar também do ponto de vista científico. Sim. Né? A gente tem que verificar o que é que está na educação que tem base científica. Uma das coisas que a gente precisa desconstruir é isso. Então, é olhar para a escola, é olhar para a educação com olhar de muita propriedade, com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque, como eu disse anteriormente, todas as áreas da sociedade vão necessitar de uma pessoa, um sujeito bem educado, bem estruturado do ponto de vista educacional, para ele tocar qualquer ramo da nossa sociedade.
o senhor falando do respeito do que os professores tinham naquela época, eu também sou de uma época que eu tive duas tias que foram professoras, né? A irmã mais velha de Mastela, tia Corinta, e a irmã mais nova, Milta. E eu percebia, elas davam banca, né? Tinha na época da banca, e as pessoas procuravam, né? Elas duas, porque elas duas eram referências, né? De educação, foram alunas de Anfrísia Santiago, então eram grandes referências e eu percebia a reverência que as pessoas tinham em falar de minhas tias como educadoras, como professoras, né? No Pofojá, agora recentemente, está em ciclo de festas, tem uma professora que foi uma professora minha também de banca, e ela quando me viu, ela, menino, quanto tempo, e eu chamei ela de Pro, né, Proneia, e ela mora lá no São Gonçalo, é lá próximo do Pofojá, e é também uma referência, e a gente que passou pela banca de Proneia, né, todo mundo tem esse respeito, essa deferência pelo personagem professor, e isso me traz boas memórias. Mas, enfim, e aí falando agora da educação antirracista dentro das escolas, existe algum projeto, alguma coisa já se formulando para que seja introduzido dentro das escolas essa educação, esse tipo de educação? Existe, Adriano, e existe um marco na educação do Brasil, que é a Lei 10.639, que é uma lei de 2003. Isso. Foi uma lei sancionada pelo presidente Lula, um dos primeiros atos assim de uma grande lei, né, que reestruturou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino da história da África e da história do afrodescendente no Brasil. Era uma dívida. O Brasil tinha essa dívida com o sistema educacional, né? A gente tinha um livro didático que era um livro, muitas vezes, preconceituoso, eurocêntrico, baseado numa história, né, da invasão, mas numa perspectiva que o europeu, muitas vezes, era o herói, quando ele era o invasor, né? E os livros e os currículos acompanhavam essa lógica, totalmente eurocêntrica, né? Eu costumo brincar, quando a gente trabalha a questão da Lei 10.639, que a gente estudava Marrocos, a gente estudava Egito, e sequer os livros tinham cuidado de dizer que Marrocos, Egito, o berço da civilização, o berço da arquitetura é a África. Então a gente ficava muito numa África subsaariana, numa África que mostrava a fome, que mostrava muita violência, a tribo, muita violência social, né? Um contexto super desfavorável à dignidade humana, e isso ficava muito claro no livro, mas a riqueza, o legado histórico, o legado cultural, o legado científico ficava de fora. E ficava de fora dos currículos também. Então, em 2003, a gente tem um marco, que é a Lei 10.639, que passa a ser obrigatório no currículo. Se você me perguntar se a gente já conseguiu dar conta disso, a gente não deu ainda, porque é processo, e às vezes o processo é lento, às vezes o processo depende muito de quem está na ponta. Porque se eu me formei enquanto cidadão um ser preconceituoso, eu vou ter muita dificuldade de me desconstruir para construir um conteúdo escolar acolhedor e que de verdade dê conta das nossas demandas históricas, né? Então, a gente tem esse marco. De lá para cá, Salvador foi a primeira cidade no Brasil a implementar a lei, isso em 2005, então a lei é de 2003. Em 2005, existia uma professora militante do movimento negro, que na época era a secretária de Educação, que foi hoje ela é deputada, que é a deputada Olívia Santana. Ela era a secretária de Educação na época, mulher negra, militante, professora. Então ela, como secretária, e Salvador deu sorte por conta disso, Salvador foi a primeira capital a implementar a lei, construiu um referencial curricular, cadernos para as professoras e para os professores, e aí a gente tem a professora Ieda Pessoa de Castro, a gente tem diversos pesquisadores que escrevem esses cadernos e dizem assim, ao professor, a lei está aí,
mas você precisa ter subsídio para trabalhar isso na escola. Então, a gente entrou no currículo também em 2005 e de lá para cá a gente foi puxando outros estados e outros municípios para que entrasse nessa verdadeira batalha em transformar os espaços escolares em espaços não preconceituosos. É fácil, Adriano? Não é. Porque assim, currículo é poder, currículo é disputa. Se eu estou com um professor de matemática, ele vai querer encher o currículo de matemática, é natural, porque é disputa. O de história, ele vai querer que tenha mais história. Então, sempre dentro de uma escola tem os tensionamentos, tem as disputas por espaço dentro do currículo. Mas assim, hoje já se discute com mais maturidade isso. Por exemplo, a rede de Salvador, a rede estadual da Bahia, é uma rede que tem diversos programas e projetos voltados para as políticas afirmativas. Né? A própria UNEB, que é vinculada à rede estadual da Bahia, é uma universidade, mas foi a primeira, foi pioneira nas cotas raciais. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Quando você mexe no currículo, quando você mexe no conteúdo que está chegando para o aluno, você vai sentindo a necessidade de colocar outras coisas. Então, primeiro você ensina a história da África, a história verdadeira, a história da afrodescendência, do sequestro que foi feito. Que eu não posso mais falar o escravo, eu tenho que falar o povo escravizado, porque ninguém nasce escravo. Né? Não é uma coisa inerente à natureza humana, de determinados povos nasceram para ser escravos e outros para escravizar. Então eu vou mudando a linguagem, eu vou mudando, né, o vocabulário, eu vou mudando o currículo, e aí eu vou construindo outras políticas. A lei de cota, por exemplo, é isso, é a necessidade que eu tenho de não ficar só no discurso. Porque uma escola, para ser acolhedora, uma universidade para ser acolhedora, ela não pode ter um curso de medicina totalmente branco. Sim. Né? Isso volta na lama tudo que a gente construiu de política afirmativa e de reconhecimento do grande privilégio que a sociedade brasileira tem de ser essa grande complexidade e mistura racial. Isso tem que ser aproveitado não com aquela ideia romântica de que o Brasil é muito tolerante, de que aqui não tem preconceito. Não, eu não estou falando nessa perspectiva romântica, eu estou falando numa perspectiva de que a gente deveria aproveitar essa oportunidade que o Brasil tem, que é diferente de outros países, da gente ter tanta gente construindo a sociedade brasileira. Né? Infelizmente, alguns chegaram no viés do sequestro, num momento histórico traumático da humanidade, que infelizmente algumas pessoas hoje, em 2025, ainda insistem em ter atitudes, em se relacionar com as pessoas com essa mesma lógica. Né? Mas isso é um outro papo que a gente pode ter também. Mas, assim, é aproveitar esse Brasil múltiplo, esse Brasil que tem um DNA complexo, e trazer isso para a escola. A escola é o lugar de valorizar as complexidades, de valorizar a diversidade. A gente tem, Adriano, você deu o exemplo da banca do reforço, que eu acho bonitinho o nome. Aqui na nossa terra a gente chama de banca. Outros lugares chamam de reforço escolar. Mas eu acho que banca é bem da gente, né? Banca é bem nossa. Uma professora que dá banca lá no São Gonçalo, lá no Cabula, o menino que vai para uma escola, que vai para o Polivalente do Cabula, que hoje é a escola Mãe Estela de Oxóssi, que é aquela grande escola lindíssima que tem ali onde era o prédio da Bahia, da Oi. Esse menino que vai para a banca, esse menino que frequenta o Afonjá, esse menino que frequenta uma instituição religiosa, evangélica, ou que vai para a Igreja Católica, ele precisa ser compreendido como um ser que faz história, que transforma a sua história, que frequenta a banca, que dialoga com essa professora de banca, que passa saberes e conhecimentos que são diferentes até dos saberes que a professora passa, que conhece as folhas, que sabe, né, do quanto a ancestralidade é importante, que respeita isso. Então, a gente precisa aproveitar muito o nosso contexto social, porque é muito rico. E talvez, por desconhecimento, o primeiro passo para a gente desmerecer é por não conhecer. E a escola precisa resgatar isso. O senhor tocou em vários pontos que está aqui no meu roteiro, e aí eu já fiquei todo perdido aqui, mas porque são assuntos que são linkados, um vai puxando o outro. O senhor citou Olívia, né? Olívia é uma pessoa que é referência, era amiga de meu pai, amiga de minha tia, e se tornou essa herança. Eu costumo dizer que os amigos de meu pai e de Mãe Estela se tornaram uma grande herança para mim, sabe, de continuidade
E Olívia Santana, ela é essa continuidade da amizade que ela tinha com meu pai. E a professora Ieda, que é uma pessoa que também eu tiro, assim, eu tenho completa devoção por aquela mulher, pelo conhecimento que ela Muito. tem. E aí entra essa questão desse letramento, né? De não falar mais escravo e pessoas escravizadas. Eu tenho uma canção, eu sou músico, e eu fiz uma canção, eu compus, eu não sou compositor, mas num momento de inspiração, eu fiz uma canção que eu, inclusive, falei aqui com a Major Denise, que ela esteve aqui no Podomblé, falando sobre o centro de referência, uma Estela de Oxóssi, que é da Polícia Militar, e estávamos conversando sobre esses assuntos e eu lembrei dessa canção minha, que eu estou pensando em mudar duas palavras por conta desse letramento que eu estou aprendendo, né, com o passar. O Podomblé tem me ensinado muito, as pessoas que passam pelo Podomblé têm me letrado. Eu acompanho pessoas, né, na internet, como Carla Cotirene, Bárbara Carini, Tudo referência, tudo né? referência, André de Luca, Adalberto Neto, então pessoas que eu estou acompanhando. E aí, como é que funciona esse letramento? Porque aí, voltando a falar dessa canção minha, que eu falo de fé. Foi num momento que eu estava ali conectado com minha fé e fiz uma canção falando de fé, daquela pessoa que levanta cedo para ir trabalhar e volta. Eu fiz até um videoclipe, né? Eu roteirizei e produzi um videoclipe também. Depois eu até te mando. E tem duas palavras que estão na letra da música, que é mulata, ou mulato, e índio, né? Então eu preciso ressignificar essas duas palavras dentro dessa canção, que para mim é uma canção muito forte, que fala justamente de fé, que fala do povo que levanta cedo para ir trabalhar. E aí como é que funciona esse letramento? Porque muitas vezes a gente percebe que as próprias instituições educacional, existe o racismo, né, embutido dentro dessas instituições. E como é que faz para que esses professores, essas pessoas, tendo a lei que também está aqui dentro do meu roteiro, né, dessa obrigatoriedade da história e a cultura afro dentro das escolas, como é que faz para ter esse letramento? Porque o senhor é um homem branco. A dona do Podomblé, Alessandra Bastos, é uma mulher branca, loira do olho azul. O Podomblé passado, nós falamos também sobre o racismo. Teve aqui comigo, sentado na mesa do Podomblé, o ator Sullivan. E Dona Alessandra é essa pessoa que também está nessa luta antirracista. E o senhor, como homem branco, está aqui defendendo uma causa, e que eu acho isso importante. E como é que faz para que essas pessoas tenham esse letramento, que o professor, independente de ser branco ou negro, esteja dentro das escolas e consiga me educar dentro dessa perspectiva? Como é que vocês estão pensando nisso? E a primeira coisa, assim, eu no Novembro Negro, que é o novembro que todas as redes estaduais, municipais celebram o 20 de novembro, lá na secretaria, e até por uma recomendação da secretária de Educação, professora Rovena Brito, que é uma pessoa também fantástica, porque era professora da rede Sim. estadual, estava em escola, hoje tem a oportunidade de conduzir essa rede, que é uma rede gigantesca. A gente sempre faz questão de colocar os técnicos, as pessoas que são da militância, as pessoas que são negras à frente desse movimento. E toda vez que eu vou, peço licença. Sim. Porque eu tenho o privilégio de ser um homem branco. E esse privilégio de ser um homem branco socialmente, ele está estampado na forma até como um policial de trânsito aborda um Sim. branco e aborda o negro, né? Eu tenho um casamento multirracial e eu percebo isso. Às vezes você chega para outra pessoa e pergunta como é o preço de tal coisa, e a pessoa não é vendedor, não trabalha, mas automaticamente as pessoas identificam pela cor determinada condição e posto que aquela pessoa... Então, existe muito preconceito nisso. Então, eu que tenho o privilégio social, né, que sou olhado, de certa forma, com muito mais privilégio
né, uma pessoa negra, eu tenho que respeitar o lugar de fala que essas pessoas têm, desse sofrimento que as pessoas carregam, de uma história de vida marcada por uma sociedade que é uma sociedade muito segregadora, que é uma sociedade muito cruel na hora de colocar determinados estereótipos nas pessoas. Uhum. Mas isso não pode me tornar isento, como educador que sou de rede pública, de não ser um educador antirracista. Né? Então, você foi muito bem na sua colocação. Claro que existe um lugar de fala que tem que ser respeitado, mas existe também a necessidade coletiva da gente ter todos os profissionais hoje voltados para uma construção antirracista. E na escola, principalmente. Quem trabalha em escola pública e é branco, né? Quem trabalha em escola pública e quer ser assim, quer achar que isso é mimimi, está no lugar errado, porque não é mimimi. Quando eu digo que eu não posso mais usar o termo mulata, e eu vou entender, né, a origem da palavra, o que está por trás disso, e eu faço a opção de não usar mais mulata, eu estou coberto de razão do ponto de vista histórico, eu estou coberto de razão do ponto de vista da linguagem, até porque nome é poder, Sim. nome cria referência. Né? Se você chegar para uma pessoa do Sul e perguntar se você acha que no Orixás Center vende o quê? Tem um shopping em Salvador chamado Orixás Center. Você acha que no Orixás Center, lá na Bahia, lá na Avenida 7, ali no Politeama, vende o quê? A pessoa vai achar que vende produto religioso, vai achar que vende imagem. Ela jamais vai achar que ali hoje virou um centro de aluguel de roupa para casamento, para festa, de venda de cabelo, de aplique de cabelo. Porque nome, necessariamente, a gente começa a criar conexão quando alguma coisa tem determinado nome. Saber dar nome às coisas é fundamental. E baiano sabe dar nome às coisas. Né? Então, assim, quando eu interpreto que isso é mimimi, porque não pode mais falar índio, então vou trocar o nome, a letra. Não é que seja obrigado a trocar, porque tem questões de licença poética, tem também o contexto, quando determinadas letras foram escritas, que hoje já não cabe mais. Mas se a pessoa se sente à vontade para trocar, é um exercício bacana que a pessoa faz. Porque ela está entendendo que a arte tem uma função social. A música, a sua composição, vai ter uma função social. E essa função social pode tanto ajudar a agregar mais valor a essa discussão que a gente está tendo aqui, ou pode desagregar também, e está aberto a isso. Então, eu gosto muito de uma palavrinha, de uma expressão, que é fazer caminho de volta. Sim. Fez errado, gente, é um exercício, faz caminho de volta. Eu acho que um artista que, eu tenho licença poética, eu posso falar o que eu quero hoje, porque mimimi já está uma chatice, não sei o que. Gente, eu preciso fazer caminho de volta. Eu preciso fazer, né, uma avaliação do que foi dito, uma avaliação do que eu escrevi, do que eu orientei determinado professor que não cabe mais e que eu preciso revisitar o que eu construí. Então, entendam, e eu quero fazer com muita ressalva essa reflexão, que assim, hoje a gente está tomado por pessoas que querem colocar as políticas afirmativas, as políticas de convivência no campo do mimimi. Chatice, não pode falar mais nada. Não pode falar mais nada mesmo. Acabou o tempo de que a gente falava, marcava a pessoa e ficava por isso mesmo. Não pode, não é mimimi não, é convivência. É formação de geração, é autoestima. Eu não posso ter numa criança gorda uma marca o tempo todo, muitas vezes feita até pelos profissionais da educação, de brincar e de falar assim, ele não vai poder jogar bola, que ele é o gordinho da sala, ou quando eu for montar determinado espetáculo, ele vai ter que fazer o papel sempre do gordo, eu vou brincar com isso, eu vou achar que isso é bacana, porque isso vai aos poucos corroendo a autoestima dessa criança, e infelizmente algumas pessoas levam para o campo do mimimi e vão marcar essas pessoas para sempre. Né? Então, eu considero de suma importância que a gente faça o caminho de volta, que a gente faça autorreflexão daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente fala, e ter a humildade de dizer assim, errei. Errei, quero consertar. Errei, quero reparar. Errei, quero fazer diferente. Né? Isso é um exercício que amadurece a gente, que amadurece as pessoas do ponto de vista social, que promove uma sociedade que marca menos as pessoas negativamente e marca mais positivamente. Essa fala do senhor me lembrou do delegado Ricardo Amorim, da Delegacia contra o Racismo daqui da DEPIM, esqueci o nome agora.
que ele fala que Decrim, né? Decrim. E ele fala que recebeu a pessoa, mas eu fiz uma brincadeira. Ele, mas não é porque você está aqui nessa sala com ar-condicionado, você está preso. Então, eu acho que a lei, ela tem que, de fato, ela tem que ser colocada e feita com a mesma veemência que eles tratam, né? O racista trata a gente. Aí me vem a fazer uma analogia aqui com as propagandas de beber não dirija. Você sabe que se beber e for pego, vai tomar uma multa astronômica, corre o risco de perder a carteira se tiver algum tipo de acidente. Eu acho que a lei, ela agora, eu acho que agora o negócio está caminhando, mas as pessoas elas estavam muito acomodadas, achando que era por ser mimimi, poderiam falar tudo, dizer tudo o que queria e ficarem impunes, né? Ainda tem muita coisa para a gente alcançar, mas eu acho que estamos no caminho certo, né? Tendo pessoas como Olívia Santana, a professora Ieda, o senhor, Dona Alessandra, né? Esses influenciadores que eu acabei de citar aqui, que de certa forma utilizam a internet de forma positiva, porque a internet não é terra sem lei, que as pessoas aproveitam também a internet para poder fazerem as suas atrocidades, e tem esses influenciadores que eu citei aqui que conseguem transformar e levar as boas informações. Essa semana, Adriano, me permita, semana passada teve aquela brincadeira que as escolas fazem do cabelo maluco. Sim. E Bárbara Carini, que você citou, que é uma pessoa que eu gosto muito de aproveitar para mandar um beijo para Bárbara, ela fez um comentário sobre essa questão do cabelo maluco. Sim. Mas ela fez uma outra leitura em relação à doença mental. O sofrimento que é para uma família que convive com alguém que tem doença mental, né? O quanto isso causa sofrimento para a família, porque do ponto de vista social, né? O louco, o maluco, como as pessoas costumam dizer, Sim. eles carregam uma marca muito negativa do ponto de vista social, da improdutividade, do devaneio, E assim, e a gente brinca com isso como se fosse Sim. uma coisa natural. O próprio cabelo já é uma complexidade, porque o cabelo é um elemento fortíssimo de identidade. Uhum. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente aborda a questão do cabelo, dos traços desse cabelo, do tipo de cabelo, né? A gente até pouco tempo usava muito, até falando de tal, tem um cabelo bom e tem um cabelo ruim. Então, assim, cabelo já é complexo. Quando você mistura cabelo com o cabelo maluco, fazendo uma brincadeira, poderia ser qualquer tipo de cabelo, poderia ser cabelo criativo. Sim. Né? E o que Bárbara Carini queria falar era justamente isso. Existem diversas possibilidades, e se coloque no lugar de quem convive com uma pessoa na sua família, que o povo joga pedra na rua porque é maluco, né? E ela fez esse... E eu gosto mais de ver os comentários do que as próprias... Aí eu fui para os comentários. Nos comentários as pessoas falavam de mimimi, falavam que era exagero. Eu vi outras pessoas repostando, falando... Gente, pelo amor de Deus, é importante que a gente se coloque no lugar do outro. Daquela mãe, daquele pai que tem um filho com qualquer tipo de psicopatologia, que convive o tempo todo com isso, lutando para que essa criança, para que esse jovem seja aceito. A dor de uma mãe que tem um filho com uma deficiência mental severa, que fica se perguntando assim, poxa, eu vou morrer, meu filho vai ficar com quem? Eu penso muito nisso, cara. Né? Qual é o grau de independência que meu filho tem? Quem é que eu vou preparar para tomar conta do meu filho? Olha quanto sofrimento tem nisso, que marca a vida da pessoa o tempo todo. E aí eu vou brincar de qualquer forma, porque eu quero, na Semana da Criança, brincar com o cabelo. Gente, vamos descobrir formas que não causem sofrimento no outro para brincar. Porque se causa sofrimento no outro, Adriano, não é brincadeira. Brincadeira é uma outra coisa. Então a gente brinca com cor, a gente brinca com cabelo, a gente brinca com tipo de deficiência, de doença, a gente brinca com os traços que a pessoa tem, traços físicos, porque é gordo, porque é magro, porque é muito baixinho, porque é muito alto. Então a gente
né, que já tem mais de 40 anos, eu já tenho mais de 40, não estou querendo saber a sua idade não, mas quem Já tenho mais de 40 também. quem já tem mais de 40, Adriano, viveu numa escola que isso era normal, todo mundo na sala tinha um apelido. Sim. Mas isso era normal, gente? Vamos lá, vamos avaliar qual é esse grau de normalidade. É normal, mas tem gente que até hoje sofre, que não consegue ir na praia e tirar a camisa, porque ele foi tão marcado de gordo, de não sei o que lá, 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 que se achava fora do padrão, que hoje ele vai pra praia e ele fica de camisa. Sim. É normal ficar numa praia, no calor daquele, mesmo que seja uma camisa de proteção solar, que não incomoda, o bom que o corpo fosse livre, que a Sim. gente... Mas isso é fruto de um apelido repetitivo que foi dado, de uma marca, de uma coisa que se chamavam de brincadeira, que não era brincadeira, e que hoje a gente precisa se libertar dessas coisas. E se a gente quer se libertar, não existe um espaço mais propício para a gente fazer esse exercício do que a escola. A escola precisa ser esse espaço onde a gente vai libertar as pessoas de determinadas coisas. Porque a família continua sendo cruel, em alguns momentos, assim, para mostrar defeito. A gente é especialista em mostrar o defeito do outro. A gente é especialista. É. E o senhor falando agora, né, dos 40 a mais, né? Eu fui da época que a educação, né, as aulas de história, por exemplo, né, que a gente está falando dentro dessa perspectiva da história, né, as aulas eram dadas dentro dessa perspectiva eurocêntrica, né, que a princesa Isabel foi a grande salvadora da pátria, etc. e tal. E os grandes heróis, de fato, sempre foram falados de forma subjetiva e pouca gente conhece. Eu já falei aqui também no Podomblé, eu li, no meio da carta eu parei, porque eu não aguentei ler, e aí depois eu tornei a ler a carta do rei Leopoldo, que eu já citei aqui, que as pessoas deveriam saber quem foi esse rei Leopoldo e o que foi que ele fez, né? Conhecer a história de Zumbi, conhecer a história de Maria Filipa, que inclusive Bárbara Carim tem uma escola, né, que leva o nome dela, e a gente não teve essa educação. Eu vim saber desse rei Leopoldo, o rei da Bélgica, tem pouco tempo, porque isso eu não fui apresentado a isso. Né? A gente ouve falar do genocídio que Hitler fez. Agora, esse rei Leopoldo matou mais gente do que Hitler, e ele não é falado, e as pessoas ocultam. Sabe? O povo negro sofreu e ainda sofre, e aí ter que ouvir que é mimimi é doloroso. Às vezes eu fico imaginando contar uma história dentro de outra perspectiva, se fosse o contrário, como é que o branco iria se sentir sendo tratado da forma que nós somos. E aí, em conversa com uma amiga que é professora, e aí falamos de livros didáticos, e ela é uma mulher branca, ela é professora da rede pública, e ela fala que sente a ausência dos livros didáticos, de autores que abordam sobre esses temas, de desenhos e de outras ferramentas. Como é que o senhor, né, já se falou da lei, existe eu já perguntei aqui, não lembro que conversa foi, se tem uma fiscalização dentro dessas escolas, se a lei 10.639 ela está sendo aplicada dentro da forma da lei, porque existem, essa professora amiga minha, ela falou que sente a falta, né, desses livros didáticos. Vi agora recentemente e também acho que através por Bárbara, uma postagem que ela fez falando sobre a implementação da Bíblia dentro das escolas, né? Como é que isso é visto agora dentro da Secretaria de Educação, né? Tendo em vista que existe esta lei que é obrigatório, mas a gente sente falta, e agora estão querendo introduzir a Bíblia dentro da... Como é que funciona, como é que o senhor vê
essa carência, né, dentro dessa narrativa desta professora, de livros didáticos, de autores, de filmes, de desenhos, de material que ela possa ter subsídio para poder ter essa educação antirracista. E ela é uma mulher branca, e ela sente falta disso. Como é que o senhor me explica isso? Primeiro que a Bíblia sempre esteve na escola, né? A gente tem uma tradição pedagógica, uma tradição quase que católica, né? Se você entender que os jesuítas, eles foram os grandes responsáveis por trazer as primeiras escolas para o Brasil colônia, então a gente entende que a Bíblia sempre esteve, né? É comum a gente chegar num espaço até público e ter um crucifixo e ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, né? E as pessoas naturalizam isso como se fosse normal, embora escola, espaço público não fosse espaços religiosos, que o Estado é laico, né? O Estado ele não deve professar nem conduzir ninguém do ponto de vista religioso, porque existem os espaços adequados para isso, existem as igrejas, existem os terreiros, existem as igrejas evangélicas, os centros espíritas, que eles fazem socialmente esse papel, né, de conduzir as pessoas para as divindades, para as crenças. Escola, espaço público não, deveria ser laico, né? Mas a gente sempre naturaliza isso. Não é a mesma forma da gente colocar uma imagem de um orixá na escola, né? As pessoas estranham. Mas isso não é um estranhamento natural, isso é um estranhamento que foi construído, né? Esse é um estranhamento que a gente entendeu que era normal fazer esse tipo de estranhamento, né? E por trás disso tem preconceito, tem crueldade, tem gente que foi morta. E isso passa por o que você falou no início, da gente muitas vezes não reconhecer os verdadeiros heróis, não reconhecer o papel, né, que os terreiros de candomblé tinham numa sociedade onde as pessoas lutavam para sobreviver, lutavam para encontrar alguém que fosse da mesma família, porque as famílias foram divididas, foram segregadas. Então você tem um espaço, um seio coletivo, acolhedor, né, que deu origem, né, aos espaços das religiões de matriz africana aqui, como esse centro acolhedor, esse centro onde as pessoas se juntavam, tinham as mesmas cores, tinham as mesmas crenças. Então é você, de certa forma, não reconhecer a história do seu povo. O Brasil ele é marcado por isso, às vezes, e aí você tem a sorte de ter nascido numa família onde as pessoas conhecem os pais, os avós, os bisavós, mas se você fizer uma busca nos seus amigos, tem gente que só lembra no máximo o avô, não lembra o bisavô, não lembra o tataravô, porque essa história foi perdida, né? Então a gente não sabe da nossa história familiar, a gente tem muita pouca referência da nossa árvore genealógica. Sim. Então, assim, isso foi intencional também, isso foi para segregar, isso foi para mostrar que a gente não era importante, para mostrar que a nossa história não merecia ser contada. Então, a gente sabe muito sobre Tiradentes, sabe muito pouco sobre a Revolta dos Malês, sabe muito pouco sobre os movimentos populares do 2 de julho, a gente substitui o 2 de julho pelo 7 de setembro. Então, chega um momento que agora a gente precisa estar remontando essa história, dando a César o que é de César. Como a Estela falava em Roma, como os romanos, puxando agora para a gente aquilo que a gente precisa estar remontando da nossa história individual, mas da nossa história coletiva também. E fiscalizar para que a escola não desrespeite essa minha história. Sim. E aí o papel de fiscalização é o papel do Conselho Estadual de Educação, que é quem dá autorização para que as escolas funcionem. Mas eu costumo dizer uma coisa que a professora Maria Helena Chauí diz, que é assim, a gente precisa ter uma família, um pai, uma mãe e uma classe média que cobre também para que a escola funcione melhor, para que exija mais. Eu não posso ter um pai e uma mãe hoje que vai na escola só fazer a matrícula e não acompanha nunca mais o seu filho. E eu não quero colocar essa responsabilidade só na família, porque eu posso ser muito cruel, porque aquela mãe que sai 6 horas da manhã para trabalhar e que volta às 19 horas, ela não vai ter tempo de ir na escola. E aí eu não estou querendo ser cruel e punir essa mãe, mas assim, quem pode, quem faz um esforço, acompanha, sabe onde o filho está, sabe o que está acontecendo na escola, porque remontar essa história é super importante para a gente. Agora a gente precisa fazer isso juntando, não segregando.
né? E é um exercício que a gente precisa fazer para a gente contar a nossa história, resgatar a nossa história e fiscalizar para que a escola valorize isso, para que a escola busque, mais uma vez, trazer quem fez de verdade a história para o centro do debate. Não pode ser marginal, não pode ficar à margem. Uhum. Como a gente dizia, Adriana, assim, nos livros, tinha isso no livro de história, que os negros contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Eles não contribuíram, eles formaram a sociedade brasileira. Então, de quem é o papel de formar e de contribuir? É diferente. Quando eu digo contribuir, tinha alguém que estava fazendo e eu estava aqui dando só suporte para... Olhe como palavra, como a intencionalidade linguística é importante. Então, o negro formou a sociedade brasileira de uma forma que foi muito traumática, mas que precisa ser dada o verdadeiro peso a essa história. Esse apagamento ele sempre existiu e eu acho que agora, por conta desse letramento e as pessoas começaram a procurar saber as suas origens. O que eu consigo perceber é o epistemicídio dessa cultura, desse povo que foi apagado lá no passado, né? Vem se reerguendo por conta desse letramento e desse conhecimento e dessa... Nós estamos tentando reescrever, né, a nossa história, e aí aparecem as pessoas dizendo que é mimimi. E eu consigo perceber que além do apagamento, o epistemicídio ele é violento, porque pessoas como Olívia Santana, torna a repetir, Bárbara Carine, Carla Cotirene, mulheres extremamente inteligentes, e as pessoas tentam subestimar essa inteligência e dizer que é mimimi, com tanto aparato mostrando que... Eu vi um vídeo agora, recentemente, já tinha visto outros vídeos, não lembro o nome do rapaz agora, eu vou procurar, em outro momento talvez eu passe por aqui, que eu já tinha ouvido falar sobre a questão do brasileiro, a palavra brasileiro, o nome brasileiro, que as outras nacionalidades, todo mundo é o ano, é australiano, é português, e só o brasileiro é eiro, o sufixo eiro, né, que vem de uma forma pejorativa, de diminuição e dando ofício àquela pessoa. Então, a pessoa que cortava o pau-brasil era brasileiro. E a gente está conseguindo resgatar e reescrever essa história. E as pessoas parece que percebem o grau de intelectualidade desse povo, dessa pessoa preta, e acham tanto que nós somos menores que tentam a todo custo dizer que é mimimi, que o que a gente fala não tem nenhum sentido. Só para eu queria deixar registrado aqui, esse nosso papo ele está sendo possível por conta de uma pessoa, Dejanane Santos. Foi ela que me deu a ideia. Como eu já estava nesse processo com Dona Alessandra de trazer mais temas sobre o racismo, ela me deu esse toque e a gente está aqui agora conversando. E aí, pronto, falando dessa educação, falando da Lei 10.639, falando dos livros didáticos, aí me vem aqui o Mestre Didi, uma Estela de Oxóssi e Wanda Machado. Mestre Didi, lá na década de 70, criou a mini comunidade Obabi. Nessa época, eu sou de 80, eu tenho 45 anos. Revelou. Revelei. Eu tenho 45 anos. Eu ainda alcancei na época da creche, que era uma creche. Eu estudei nessa creche.
E nessa época tinha aulas de teatro, e aí entra o professor esposo de Wanda Machado, Carlos Petrovich, e foram momentos assim dentro da creche e posteriormente escola Eugênia Ana dos Santos e posteriormente escola municipal Eugênia Ana dos Santos, que aí eu já estava mais, já crescido, mas na época da creche e da escola eu pude estudar, e acompanhei também um projeto político-pedagógico da professora, doutora Ebome Wanda Machado, que é o Ireaió, Caminho de Alegria. E esse formato ele já existe, né, desde muito tempo. Não era ensinado religião, né? As peças, os contos do mestre Didi que nós ensinávamos não tinha nada a ver com sagrado, com religião, eram contos, eram histórias dos orixás dentro de uma visão de mundo mesmo, nada falando sobre religiosidade. E quando fala da Lei 10.639, é o ensino da história e da cultura, não é o ensino de religião, não está se ensinando religião. E aí todos esses equipamentos, esses equipamentos que eu acabei de citar, né, tendo o mestre Didi como referência, Mastella e Wanda, eles não podem ser. E aí também tem a escola de Bárbara Carini. Esses equipamentos eles não podem ser esse fortalecimento. Será que a Secretaria de Educação, e aqui é talvez um pedido aqui ao senhor, de pegar esses projetos, né, de outrora e tentar resgatar e tentar introduzir dentro das escolas, e, sei lá, de repente ver com a professora Wanda, que é uma pessoa que está atuante dentro desse processo, e pegar essa educação afro-referenciada para ver se as pessoas conseguem perceber que o candomblé, e quando a gente fala do candomblé, eu falo das outras nações, esse movimento feito por pessoas pretas tem uma história linda por trás disso tudo. Eu não vou nem falar da escravidão, eu não vou falar do sofrimento, eu vou falar da história de vida desses negros, dessas negras que aqui chegaram e que deixaram uma vida para trás, para mostrar para essas pessoas, desconstruir porque às vezes eu fico sem palavras. Por isso que eu gosto de estar conversando com pessoas, né, como o senhor, e ter pessoas no meu meio de convivência que conseguem me nortear, porque eu fico perdido. Eu não tenho esse letramento ainda racial. Eu estudo, eu procuro estar me adequando às situações, mas eu fico perdido. E aí eu tenho Wanda como uma grande referência, né? A gente se dá super bem. E ter essas pessoas, será que a Secretaria de Educação não pode estar fazendo um resgate dos projetos do mestre Didi, da mini comunidade, da escola lá de Bárbara Carini, que eu não sei qual é esse currículo dela, o que é que ela tem para oferecer, para ver se a gente consegue unir forças para que as escolas possam, de fato, estar com força dentro dessa educação. Não sei se é uma sugestão, porque eu já pulei, já corri aqui do meu roteiro, mas que me veio isso aqui na cabeça, lembrando, né, desses equipamentos da mini comunidade Obabií, da escola Eugeniana dos Santos e do projeto Ireaió, da professora Wanda Machado. Wanda Machado é uma referência para todos nós, né? Eu falei da professora Ieda, mas a professora Wanda, e o projeto pedagógico do Eugeniana, da escola Eugeniana, é de Wanda, né? E assim, é estudado por muita gente. Eu lembro que alguns anos atrás, o que tinha de pesquisador
que vinha do sul do país, da USP, de São Paulo, do Rio, para pesquisar o Eugeniana, a relação com o próprio Iorubá, como as linguagens se entrelaçam e a gente precisa entender isso como movimento de uma língua viva, porque a língua é fortíssima dentro do currículo escolar. E eu concordo com você que a gente precisa revisitar o Mestre Didi, a gente precisa revisitar o projeto da professora Wanda, a gente precisa revisitar Pierre Verger e o que ele fez com a linguagem da fotografia, com o projeto cultural lá no Engenho Velho de Brotas, porque aqui na Bahia fica parecendo muito que teve um momento do apogeu que depois a gente esqueceu. Né? E a gente tem essa obrigação social. E a Secretaria de Educação do Estado, a gente faz um exercício, inclusive, de resgate dos projetos exitosos com essa temática. A gente tinha um prêmio que era o Macota Valdina, que agora vai se chamar Prêmio Mãe-Stella, por conta dos 100 anos, né, do nascimento de Mãe-Stella, que é justamente para dar visibilidade a projetos que são desenvolvidos nas unidades escolares, que são projetos com base nessa verdadeira história, na história de um Brasil de verdade, de uma Bahia de verdade, de comunidades de verdade que abandonam aquela história oficial forjada para assumir a sua própria história. Então, quando a gente faz esses prêmios e quando a gente dá visibilidade a programas e projetos exitosos dessas áreas, é justamente porque a gente quer que as outras escolas tomem isso como referência. Então, a gente tem, por exemplo, ali no Arenoso, uma escola chamada Santiago. Eu esqueci o primeiro nome, o sobrenome é Santiago. Era a antiga escola Luiz Eduardo Magalhães, que agora passou a ter um outro nome, que inclusive é de uma tia-avó da Major Denise, que era, né, uma liderança religiosa lá no Arenoso. Lá eles têm diversos projetos na área de arte voltado para a questão, né, da afrodescendência, desse reconhecimento, da autoimagem da juventude negra na comunidade. E eles trabalham com fotografia, trabalham com a estética negra. Então, eles fazem esse movimento e a gente dá muita luz a isso, porque a gente quer que as outras escolas também façam esse mesmo exercício. Claro que nem todo mundo tem a vantagem de estar no Afonjá, de ter Wanda Machado como consultora, porque isso já é meio caminho andado, né? Mas a gente precisa resgatar, concordo, né, que a gente precisa estar perto dessas pessoas, né, do projeto social de Pita, lá em Pirajá, que inclusive a gente visitou recentemente, vendo o projeto social de letramento racial, mais de cursinho pré-vestibular para a comunidade de Pirajá, né? A Escola Mãe Santinha, a Escola Mãe Hilda, né, que fica lá na Liberdade, outras escolas que não têm essa mesma tradição, mas que têm um histórico já de construir programas e projetos voltados para a Lei 10.639. Só queria fazer um destaque que em 2008 a Lei 10.639 é mais uma vez reformulada, ela passa a ser 11.645 porque inclui a questão indígena também, né, dos povos tradicionais e originais daqui do Brasil, que também é uma outra dívida que a gente tem, né, com as comunidades indígenas, povos que foram dizimados completamente, e que hoje a gente vê ainda no folclore, mas não vê no dia a dia o verdadeiro respeito que a gente precisa ter. Então, revisitar esses grandes pesquisadores, trazer isso de volta para a escola agora em 2025, 2026, porque parece que é modismo. A gente fez lá na década de 80, na década de 90, e se a gente não retroalimentar, se perde. Se perde mesmo. Né? Então a gente precisa estar trazendo a professora Wanda, a professora Ieda, todo mundo para esse debate, porque estão produzindo ainda, são pessoas que podem nos apoiar muito nessa construção da escola hoje. Hoje a Bahia tem um movimento fortíssimo de construção de escolas de tempo integral, né? A Bahia tem feito grandes escolas de tempo integral. A Escola Mãe Stella lá do Cabula é uma escola com essa nova infraestrutura, são escolas que têm toda uma teatro, restaurante estudantil, justamente para a gente ter mais tempo com essa juventude na escola, porque mais tempo na escola é mais tempo de aprendizagem. E com a escola de tempo integral, a gente passa a ter mais tempo para trazer
esses grandes programas de novo para dentro da escola, né? Então, eu acho que é um resgate que a gente precisa fazer, levar isso para o interior da Bahia, Sim. porque esse debate, eu dou sempre o exemplo do 2 de julho, Adriano. É impressionante como o 2 de julho é conhecido no recôncavo da Bahia e em Salvador, e é totalmente desconhecido na região oeste. Você vai na região de Luiz Eduardo Magalhães Barreiras, você vai. Eles nem sabem o que é o 2 de julho. Foi por isso que o ano passado, no bicentenário, né, do 2 de julho, o governo do estado encaminhou para o Ministério da Educação a recomendação, um pedido para que o livro didático brasileiro, o livro que chega em todas as escolas, desse destaque ao 2 de julho, porque substituíram o 2 de julho pelo 7 de setembro. E até aqui na Bahia, é impressionante como aqui no Recôncavo, na região metropolitana, a gente conhece, que a gente cresce ouvindo fogo simbólico, que sai de Cachoeira, vem até Pirajá, depois vai lá para o desfile dos caboclos, mas que é uma história que parece que não faz sentido nenhum para quem está na Bahia de dentro, para quem está a 400, 500 quilômetros de Salvador, que desconhece essa história, que desconhece a luta de mulheres, né, de homens, do povo, um movimento genuinamente popular, que não tinha um Dom Pedro, que não tinha ninguém puxando espada para fazer, mas que tinha uma luta de um povo, de mulheres, com recursos próprios, que vai da Ortiga do Cansanção até a luta armada, para de verdade expulsar o jugo português daqui e fazer, um ano depois, a verdadeira independência do Brasil, que é na Bahia e que é o 2 de julho, e que faz tanto sentido para a gente, o desfile do 2 de julho, com o caboclo e a cabocla, a volta do caboclo e da cabocla, mas que para milhares de baianos não faz sentido nenhum, porque é uma história que não é contada. Né? Então, o governo do estado da Bahia pediu ao Ministério a inclusão do 2 de julho no livro didático, que vai para o Brasil todo, para a gente resgatar essa história. E, ao mesmo tempo, o Conselho Estadual de Educação criou uma resolução botando no currículo escolar e dando destaque no currículo escolar a história da independência do Brasil na Bahia, que é o 2 de julho. Estou dando isso como exemplo para a gente resgatar, né, essas pessoas que você citou, né, do Mestre Didi, Pierre VG, Wanda Machado, tantos outros nomes, a própria Mãe Estela, a importância dos livros infantis de Mãe Estela que chegaram nas escolas também. O Epilaie chegou na escola, contando a história, né, dos elementos naturais e da preservação disso que nós chamamos de planeta Terra. O livro de Provérbios, que traz o Iorubá, uma citação de Mãe Estela, uma recomendação de Mãe Estela, com ditados, que o ditado popular, que a nossa mãe fala, que o pai fala, que o avô fala, ele traz muito conhecimento para a gente, numa linguagem fácil, uma linguagem que precisa ser da escola também. Né? Então, a gente tem diversas referências da Bahia que a gente pode ter como referência dentro do currículo e fazer esse exercício. E aí eu acho que o convite que você está fazendo e que eu vou reencaminhar para toda a Secretaria de Educação do Estado é que a gente comece a dialogar com essa galera, que é uma galera muito bem preparada, muito bem formada e que pode estar contribuindo para... Eu acho que o seu pedido é que saia do texto da lei e entre nos corredores da escola. Faça sentido dentro da escola, mas como um elemento vivo, não apenas como um elemento teórico. Né? A gente tem que abandonar essa história de só ter o discurso, de só ter na teoria e não ter na prática. Mas te deixa um pouco mais tranquilo também, porque nós temos diversos programas e políticas dentro das escolas que são projetos exitosos. Projetos de professoras e professores que fazem diversos movimentos com os meninos, desde a contação de história, a valorização da oralidade, a valorização do texto escrito, da história, como ela foi de verdade, desconstruindo as histórias que foram atravessadas e que foram aí contaminadas com um pensamento eurocêntrico que precisa ser desconstruído e construído uma nova história. O enfrentamento às violências, o hip-hop, as linguagens artísticas contemporâneas, essa juventude que faz tanta coisa, que faz o grafite, que canta, que dança, e que a gente ainda tem um olhar atravessado e preconceituoso em relação ao aluno que está na escola pública hoje. Eu fico feliz com o senhor ter percebido essa provocação, e eu mais feliz ainda
em poder tá recebendo o senhor aqui. Mais uma pergunta que o senhor tinha falado, na verdade, o senhor tinha comentado lá no início, e eu falei que estava aqui no meu roteiro. É sobre só para a gente finalizar, essa melhoria da educação, né? E como esses professores eles são gratificados, né, com essa melhoria. Como é que eu vejo muita queixa dos professores referente à gratificação deles, né, ao prolabore, ao salário deles. Tem alguma coisa que o senhor possa tranquilizar e dizer que os professores eles estão sendo bem assistidos? Tem. E tem também uma coisa que não é tão bacana, mas que eu vou falar, aproveitar também, porque Sim. eu acho que a gente tem que aproveitar esses espaços para falar. Existem alguns estudiosos que estão, Adriano, hoje fazendo uma previsão muito ruim, que a gente vai ter um apagão de professores no Brasil daqui a alguns anos. A carreira do magistério hoje não é uma carreira que goza de status social como outras carreiras. Sim. Então, se a gente não fizer um investimento em valorização salarial, em valorização da carreira, em enfrentamento de algumas situações que o professor passa hoje na sala de aula, que passa até por uma orientação familiar, de respeito ao professor, que com certeza você ouvia isso muito em sua casa, do seu pai, das Sim. suas tias, ao respeite a professora da banca Sim. e respeite a professora da escola. O que ela falar, está falado. Sim. E eu vou chegar junto com a professora. Essa validação, muitas vezes, a gente não tem mais hoje. Eu sou professor de carreira, sou professor concursado. E os meus colegas, eles têm muito esse medo hoje de repente, até tratar de uma questão mais sensível, porque a família reage. Sim. Hoje, quem trata da questão da LGBTfobia e faz algum tipo de abordagem pedagógica na sala, corre o risco de no outro dia o pai ou a mãe bater na porta do professor e falar: professor, você está ensinando o que é meu filho? Uhum. Você está tratando de questões de orientação sexual na escola, quando você trabalha com métodos contraceptivos e a menina chega ou o menino chega contando em casa, muitas vezes o pai até interpreta aquilo como uma coisa ruim, porque foge do dogma religioso, foge daquilo que ele tem como a verdade dele, né? Então, hoje, alguns professores ficam até com receio do que é que vai falar na sala de aula, porque pode ter uma ressaca, pode ter um contraponto familiar duro. Então, hoje, ser professor não é fácil, Adriano. A gente enfrenta muita coisa que vai desde esse embate com essa família, com questões religiosas, e aí a gente tem um peso muito forte hoje de religiões que acha que o caminho certo é o dela e que o outro caminho é o caminho do diabo, é o caminho dos pervertidos, é o caminho, né, de quem está defendendo o discurso neutro, que não pode falar tal coisa porque é pecado. Então, a gente entende que ser professor hoje não é uma coisa fácil. Salarialmente, avançou muito, mas até pouco tempo se discutia o piso do professor, ou seja, nenhum professor pode ganhar abaixo do piso, enquanto que outras carreiras estavam discutindo o teto. Você escuta, porque para a magistratura está discutindo o teto, ou seja, até quanto pode ganhar, enquanto que professores até pouco tempo estavam discutindo o piso salarial. Observe como é injusto isso. E uma carreira que todas as outras carreiras passam por nós, professores. É um ofício que tinha que ser respeitado, que tinha que ser acolhido pela sociedade, né? Que tinha que ser valorizado a ponto do filho de Adriano, do filho de Manuel, desejar ser professor também. Sim. Porque é uma coisa tão solene, é uma coisa tão bonita. Eu, particularmente, não gosto que ninguém me chame de doutor, eu gosto que me chame de professor. Professor Manuel. E, assim, eu acho que me dá um... Eu tenho muito orgulho da minha carreira. Claro que se você perguntar se eu quero ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais. Então é uma luta que é uma luta constante, que é uma luta por melhoria salarial, mas que hoje a gente está numa situação que, se a gente socialmente não valorizar a carreira docente, a gente corre risco daqui a 20 anos, 15 anos, ter concurso público e não ter professor formado para assumir essas vagas. As licenciaturas nas universidades são turmas pequenininhas, são turmas que começam com 20 estudantes, mas que na hora de formar formam 4 professores em química, física, em letras. Então, é uma situação que o Brasil precisa olhar bem para a carreira docente, aproveitar esse espaço
para convidar para que as pessoas queiram ser bons professores. O salário a gente luta, conquista, melhora. Já é um salário que dá mais dignidade do que já deu no passado. Né? No passado chamavam de sofressora, hoje a gente já tem carreira, já tem planos de cargos e salários. Claro que pode aperfeiçoar, pode melhorar, mas hoje a gente tem uma perspectiva melhor do que se tinha salarialmente anteriormente. Hoje o debate tem que ser outro. Tem que ser uma valorização que, para além da valorização salarial, seja uma valorização da autoestima, da pessoa sentir prazer em falar do seu ofício, em falar que é professor, o papel social que a sua carreira tem, que o seu ofício pode fazer na vida das pessoas, na melhoria da qualidade de vida, em fazer as pessoas mais felizes, em diminuir o sofrimento dessa juventude que tem passado por um processo de adoecimento coletivo e que ficou mais forte depois da pandemia, com tanta gente deprimindo, com tanta gente com sofrimento psicológico, e que a sala de aula, sendo um espaço acolhedor, pode amenizar e garantir mais felicidade para as pessoas. Eu acho que o professor, para além do conhecimento científico, ele tem uma missão também muito forte do ponto de vista social, de mexer um pouquinho com a realidade dos meninos e das meninas que estão na escola, mas ele precisa antes fazer um exercício para que ele chegue na sala de aula desprovido de preconceito, querendo enfrentar e ter nessa sala de aula um espaço de construção coletiva, acolhedora, não reforçador dos preconceitos, dos estereótipos que a sociedade insiste ainda em reforçar. Que bacana. Eu ouvindo o senhor falar, eu me vejo nessa condição também de educador, porque eu sou músico percussionista e tiveram alguns projetos sociais lá no Cofanjá que eu dei aula de percussão. E há um tempo atrás, eu caminhando lá pelo bairro, uma senhora me parou, estava com um rapaz já crescido, aí olhou para mim e fez assim: o senhor que é seu Adriano, né? Aí eu, pô, seu Adriano, sou eu. Conhece esse rapaz? Aí eu, não lembro. O senhor não vai lembrar dele mesmo não, que ele cresceu. Fale, se apresente. E aí o menino se apresentou. O senhor foi meu professor de percussão e eu te agradeço pelos ensinamentos. Hoje eu estou tocando bateria e eu não toco bateria. Eu não sou professor de bateria, eu não toco bateria. Minha irmã toca, mas eu não toco. Mas ele se especializou e foi tocar bateria, está tocando bateria. E aquilo ali me deu um orgulho danado em ver que eu pude contribuir na vida de uma pessoa dentro de uma arte que eu sou apaixonado, que é a música. E, enfim, eu acho que ser professor, de fato, merece, para além desses cuidados, merece ser visto, olhado com carinho. Uhum. Porque todas as outras profissões têm que passar pelo professor. Então, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui no Podomblé. Eu vou aproveitar aqui para falar algumas pessoas que estão aqui conectadas com a gente no YouTube, né? Minha querida Degenane, filha. Manda um beijo. Filha do saudoso. Ai, deu branco. Luiz Alberto, deputado Luiz Federal Luiz Alberto. Era amigo de meu pai, né? Tem um ditado de uma pessoa que está aqui também, Roberto Rodrigues, que é amigo de meu pai também. Ele diz o seguinte: Adriano, que é o nome de meu pai, Adriano conhece metade da Bahia e a outra metade da Bahia conhece Adriano. Enfim, então tá aqui Degenane, Roberto Rodrigues, Bernadette Teles, Ricardo de Menezes, Luiz Austregésilos, tem muita gente bacana aqui. Marinho Gonçalves, que já esteve aqui no Podomblé, que é ator, falando sobre a importância do candomblé dentro das artes cênicas. Professor, que satisfação. Eu que agradeço, Adriano, em recebê-lo aqui. A gente está chegando no nosso fim de papo. O Podomblé, se o senhor não sabe, fique sabendo, o Podomblé passa também na TV Quirimurê, canal 10.3. E quem não conseguir assistir este aqui, que vai estar provavelmente salvo no canal do YouTube, mas quem não tem internet, né, que a gente tem muita gente ainda que não tem acesso à internet, assiste o Podomblé aos sábados,
às 17 horas, com reprise nos domingos, às 17 horas, na TV Quirimurê, a TV que você se vê. Maravilha, vou assistir na TV. E o senhor agora deixa aí as suas considerações finais. Agradecer a oportunidade. Eu acho que nós temos um enorme desafio, que é transformar as nossas escolas em espaços de combate total e restrito a qualquer tipo, né, de intolerância religiosa, de preconceito racial. Acho que as nossas escolas precisam ser estes centros de promoção da igualdade racial e do acolhimento das diferentes pessoas. A educação passa necessariamente por essa construção coletiva. Então, te agradecer, Adriano, e espero que eu tenha ajudado, de certa forma, não com verdades, mas trazendo outras provocações também. E é isso. Sempre à disposição, quando quiser me convidar, quando quiser ir lá na secretaria para a gente bater um papo, conversar, dialogar, ir numa escola também. É importante essa presença de vocês. A gente tem diversas escolas que também têm, né, espaços como esse, de debate, de discussão, né? Então, fica o convite para vocês também, para que visitem as nossas escolas. De preferência, já visitou a Mãe Estela? Fui convidado para ir num evento, mas teve alguma coisa no terreiro que me tirou. Eu não consegui ir, mas eu estou devendo essa visita. É uma das escolas mais bonitas da Bahia, recebe o nome de Mãe Estela, fica no Cabula. Não tive o prazer ainda de entrar na escola, mas eu passo ali na frente, olho, quando eu vejo o nome dela, me dá um orgulho tão grande, me dá vontade de chorar, que eu sou chorão. Eu fico numa felicidade e com vontade de gritar assim, é minha tia, minha tia. E na época o secretário de Educação era o nosso governador, Jerônimo Rodrigues. Sim. Ele que foi, né, o grande idealizador da homenagem à Mãe Estela na escola, que é uma das maiores escolas daqui de Salvador. Ela escola é linda, tem piscina, tem uma escola completa, uma escola de tempo integral. Tal convite. No dia me avise que eu vou com você para te apresentar a escola. Pronto, que felicidade. E para vocês que estão aí nos assistindo, eu desejo saúde em abundância. Vou ver se dá tempo de chegar no Poafonjá para comer minha folha do meu lubagé. E muito axé e até o próximo Podomblé. Acarajé, de 15 vou do Orixá,